Tradução e edificação. Que o Eterno que deseja compartilhar conosco nesta mensagem, irmãos, é justamente sobre isso que eu acabei de ler aqui nesta canção, Kadosh Shemchalad, quão profundos são os seus pensamentos. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas levando em conta o aspecto da cobiça. Por que eu quero levar em conta esse aspecto da cobiça? Porque o que acontece muito conosco, irmãos, é que quando nós somos dominados pela nossa carne, a nossa cobiça sempre será na direção do que a nossa carne deseja, na direção do que na direção deste mundo. Não vai ser em você ser atraído e você se atrair, né? Você querer as coisas de Hashem, você buscar aprender dele e entender como ele age. Nós temos uma cobiça em nós muito grande pelas coisas deste mundo. Nós temos uma cobiça muito grande com as coisas desta terra e quando se trata do eterno, nós temos de nos esforçar. Nós temos de nos esforçar para alcançar o que o eterno deseja, alcançar a nossa salvação. Inclusive tem muito esforço nisso, né? É somente pela força, nós temos de nos esforçar. Por isso que Yeshua, eu quero ler o texto com vocês, Matitiyahu, acredito que é o capítulo 11, deixa eu abrir para os irmãos para nós lermos juntos. Yeshua, ele vai falar sobre o seguinte: desde os dias de Yohanan, o imersor, até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Né? Ele está falando, olha, o reino dos céus, ele com muito esforço, com muita força, você alcança as coisas do Senhor. Mas o contrário em nós também acontece. A cobiça é algo natural. Não é? Inclusive, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre isso, que é por causa da cobiça que o mundo está sendo destruído. Se nós pararmos para meditar, a cobiça, ela originou tudo, porque o homem, as escrituras nos dizem em Bereshit, capítulo 3, versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ou seja, porque ela cobiçou aquele fruto, ela comprou a ideia de Nahash, ela comprou a ideia daquela serpente, ela comprou a ideia daquele ser, de que ela se tornaria como o eterno, de que na verdade ela não morreria. Ela comprou a ideia, ela cobiçou o que foi vendido para ela. Então tudo veio por meio da cobiça. Ela cobiçou aquela ideia, ela falou, puxa, faz sentido o que você está falando, não é? Eu tô com uma vontade muito grande e a nossa vontade ela é muito forte. Então a serpente disse, olha, certamente vocês não vão morrer, e eu digo mais, né? O Elohim, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir, você vai ser como ele, e você vai conhecer o bem e o mal. E a mulher falou assim, puxa, ela não falou, né? Mas faz sentido, olha, a árvore parece-me agradável ao paladar, ela é uma árvore bonita, e além disso eu tenho muito desejo de obter discernimento por meio desta árvore. A cobiça do homem tem trago, e por causa daquela cobiça o homem passou a morrer, e por causa da cobiça do homem o mundo está sendo destruído, porque o homem não para de destruir a terra para conseguir mais recursos, seja lá o que ele quer fazer com esses recursos. O homem destrói a terra para fazer guerra, para conseguir mais terra, para conseguir mais território para o seu reino, seja lá qual o país, não é? O homem tem feito guerra por causa da cobiça, o homem mata por causa da cobiça, o homem rouba por causa da cobiça, o homem pratica imoralidade sexual por causa da cobiça, porque a cobiça vou falar agora com você que está noivo, você que
namora, você jovem, você que está para se casar, cuidado com a cobiça que você tem do seu parceiro, no corpo dele, porque a cobiça vai te fazer consumar, vai te fazer ter relação sexual antes do teu casamento, e a cobiça vai trazer prejuízos para o seu casamento, porque você não consegue controlar a tua cobiça, a cobiça da sua carne. Por causa da nossa cobiça, nós nos endividamos e nós destruímos o nosso futuro, nós destruímos a nossa família. Por quê? Por causa da cobiça, porque a gente não consegue olhar para algo e não comprar. A gente vai se endividando, falando, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro para isso, mas quer saber, eu vou parcelar a perder de vista, e a cobiça pode te endividar. E o que acontece? Eu acho importante, o que a Ruach deseja nos falar sobre isso, é que se você é casado, você é casada, a sua cobiça vai trazer prejuízo não só para você, homem, não só para você, mulher, vai vir para todo o casamento. A cobiça vem para o casamento. Não é? O prejuízo que você traz, você vai falar, não, mas em casa só eu sou fraco nessa parte financeira. Não importa, o teu marido vai sofrer junto. Tua mulher vai sofrer junto por causa da cobiça. A cobiça deu origem a tudo isso, porque a mulher olhou, o homem, o ser humano olhou para aquele fruto e cobiçou aquilo que aquele fruto poderia dar a ele. Cobiça. Sabia disso? Então as coisas entram na nossa vida por causa desse desejo que a gente tem de coisas que nós não deveríamos ter. E Yaakov, ele vai falar sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, está escrito assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Então Yaakov já começou a colocar, vocês querem saber de onde está vindo a origem de guerras, a origem de contendas, a origem de divisões? Vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, ele coloca. Não é das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. E não tem porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados. Então Yaakov coloca, olha, não adianta você só orar se você orar com motivação errada. E muitas das nossas orações, se elas estiverem baseadas na cobiça, o Eterno não vai dar, meu querido, minha querida, não adianta nem se pedir sinal. No programa anterior foi falado sobre isso, que nós temos dificuldade em ouvir o sim ou não, mas ouvir o espera é o mais difícil, porque a nossa cobiça é tão grande que a gente vai querer consumir aquilo que nós cobiçamos. Não é? Então, Yaakov coloca, vocês pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com o Eterno? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo do Eterno. Cobiça, ela, irmãos, uma coisa que o consumismo, ele vem de cobiça. O consumismo, ele arrebenta com tanta família e as pessoas não param de cobiçar. Se você passa por isso, no nome de Yeshua, é a hora de orar, é hora de falar, Senhor, eu estou cobiçando coisas que eu não preciso, eu estou me matando para ter algo que eu não preciso ter. Eu não consigo ficar sem aquilo, eu não consigo ficar sem aquele outro. Né? Não se trata de custo-benefício, é uma coisa, uma loucura que está dentro de mim, que eu preciso que seja removida. Cobiça. Cobiça gera em nós um amor pelo mundo tão grande, não é? Que a gente não consegue desapegar. E isso é uma coisa que o Eterno tem que tratar comigo e com você. Ele deseja tratar o quanto nós amamos este mundo. E o mundo jaz no maligno, meu irmão, minha irmã. Não se engane quanto a isso. Ok, mas eu tenho que abandonar tudo? O que eu tenho que fazer? Não, não se trata disso. O problema é que isso se torna uma idolatria. Eu vou ler um texto de Colossenses. Shaul escreveu sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tá? Então, existe algo em nós que é natural. A natureza terrena nossa, você não precisa se esforçar.
Você não precisa se esforçar para ser um cobiçador que vai se matar, vai fazer o mal para ter aquilo que deseja. Tá? Quer satisfazer os desejos dessa carne. Isso você não precisa se esforçar. Agora, o bem demanda esforço. Porque o caminho que leva aos céus é largo. Não, não é largo, meu querido, minha querida. O caminho que leva à perdição é um caminho estreito. Não, não é estreito, meu irmão, minha irmã. O caminho que leva à perdição é largo, ele é largo. E diz o seguinte, que poucos não, que muitos estão neste caminho. A maioria das pessoas está num caminho largo, o caminho que segue a nossa natureza, que segue aquilo que nós fazemos com naturalidade. Mas no nome de Yeshua, o Eterno não te chamou para ser uma pessoa que age com a sua naturalidade. Do contrário, irmão, se eu for agir com naturalidade, esquece, nem perdoar, eu vou perdoar mais. Eu não quero perdoar. Caio, mas eu conheço uma pessoa que perdoa com tanta naturalidade. Baruch Hashem é uma fortaleza que ela tem, mas nem todos têm essa fortaleza. Não é? Para muitas pessoas a fraqueza é justamente essa, perdão, liberar perdão para a pessoa é difícil, naturalmente ela se magoa, ela vai se entristecer, vai guardar aquele erro o resto da vida dela e ela não vai perdoar, não é? Porque a falta de perdão está muito relacionada com o orgulho, é uma pessoa orgulhosa, não, se ele errou comigo, eu não vou perdoar e eu vou mostrar para ele o quanto ele me fez sofrer, eu vou mostrar as marcas do meu sofrimento o tempo todo para todo mundo, porque esta atitude, esta situação que eu vivi, ela é imperdoável. E ainda que eu perdoe, eu vou jogar isso na cara, eu vou mostrar o quanto isso me faz mal. Isso é uma marca de orgulho. E se o Eterno fizesse isso comigo e contigo, nós nem estaríamos mais aqui. Porque o tempo todo a gente está tendo que ser tratado, tendo que ser perdoado. Uma vez no ano nos dado uma oportunidade, diferente de todas as outras, que é em Yom Kippur, que está se aproximando. Nós tivemos a celebração de Yom Teruah ontem. Ontem foi Yom Teruah. Então, ainda continuando a leitura de Colossenses, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Ou seja, todas essas coisas que vêm da cobiça, elas se tornam um ídolo para nós. Sim, meu querido e minha querida, o consumismo pode se tornar um ídolo na sua vida, você pode viver para consumir, você pode se tornar um servo do consumismo, você pode se tornar o dinheiro é um Deus, a gente já sabe disso, Yeshua falou, olha, você não pode servir o Eterno e a Mamon, você não pode servir a um ou outro, tudo que você cobiça pode se tornar um Deus na sua vida, você fala, não, eu não consigo viver sem isso, e por isso o quanto, aí entra a parte, não é que o Eterno tem ministrado muito a mim nesses últimos dias, que é a parte da abnegação. É quando você fala assim, eu fazia muito isso, já compartilhei aqui com os irmãos, e eu vou voltar a fazer no nome de Yeshua. Eu me colocava, eu fazia votos com o Senhor, eu falava, não, eu vou ficar um mês sem mexer no computador, vou ficar uma semana sem assistir aquilo, sem fazer aquilo outro. Por quê? Porque eu tinha que me lembrar que aquilo não podia se tornar um Deus na minha vida, de que aquilo não poderia dominar os meus dias e os meus tempos. Do contrário, como é que eu ia orar, Senhor, os meus dias estão nas tuas mãos, quando na verdade eu entreguei meu tempo nas mãos de outras coisas. Então, nessa hora, o jejum ele entra também, porque a comida pode se tornar um Deus nas nossas vidas, e tudo que é terreno vai se tornar forte, porque uma das coisas mais naturais a nós, mais instintivas é o comer, é se alimentar. E quando você jejua, você está falando para o seu corpo, olha, cuidado, porque senão você vai... A gente não veio... Eu não posso servir este mundo. Você está dando um choque de realidade nele. Fala assim, você, carne, está sujeita às coisas do Espírito. Eu estou te enfraquecendo, eu estou te sujeitando a Ruach de Hashem. Eu não vou me sujeitar à minha cobiça interna, eu não vou me sujeitar àquilo só que minha carne deseja, porque se eu fizer isso eu vou fazer só o mal, porque da minha carne nada, absolutamente nada se aproveita. Eu não vou fazer bem para o meu casamento, eu não vou fazer bem para minha filha, eu não vou fazer bem para o meu ministério se eu for um homem carnal. A minha carne não vai saber conduzir as coisas do modo que o Eterno deseja, ela não tem nada que se aproveita dela, e eu preciso sujeitá-la. Aí ela pode ser útil. Aí sim.
Porque quando a minha carne se sujeita a Ruach, os meus ouvidos feitos de carne, entendam? Os meus ouvidos feitos de carne vão se sujeitar a ouvir, não só a notícia, mas ouvir a palavra. Olha só, os meus olhos feitos de carne vão ver as coisas que o Eterno deseja, vão se sujeitar para ler as Escrituras. Naturalmente ele se sujeitaria? Não. Mas quando eu sujeito a minha carne a Ruach, ela se torna útil para o reino. Olha que maravilha, meu irmão. Meu irmão, eu posso usar as minhas mãos para tocar melodias do Senhor, para compor uma canção nova. Eu posso usar este corpo para dar glória a Ele. De nada se aproveita dele, mas eu posso sujeitá-lo a Ruach. E ele não vai se tornar mais um corpo que é dominado pela cobiça dele. Mas ele vai se sujeitar às coisas da Ruach. Ele vai ser atraído para as coisas de Hashem. Inclusive todo o Kabbalat Shabbat, né? Já falei para os irmãos aqui, a palavra Kabbalah significa receber, ou seja, toda vez que nós estamos recebendo o Shabbat, isso ocorre na sexta-feira à noite, que já é Shabbat no calendário bíblico, no calendário de Israel também, não é? No Kabbalah Shabbat, ou seja, quando a gente está recebendo o Shabbat, nós cantamos em Yedid Nefesh, e Yedid Nefesh trata o ponto central do que a gente canta ali em Yedid Nefesh, um dos pontos, né? É sobre isso. Atraia ao teu servo a tua vontade. Meshor avdecha el retzonecha. Atraia ao teu servo a tua vontade, ao teu querer. E o teu servo correrá como corço e se prostrará diante de ti. Então, existe um caminho que nós podemos sujeitar este corpo à vontade do Eterno. E aí ele vai correr. Você vai fisicamente, não só espiritualmente, você fisicamente vai correr para ler as Escrituras, vai correr para fazer o que o Eterno deseja, não é? Tem coisas que a gente precisa estar fisicamente, não é? Congregar. Não adianta falar, não, eu posso congregar espiritualmente, eu vou estar orando pelas pessoas que estarão lá. Meu irmão, o Eterno te chamou para estar fisicamente, ainda mais, Caio, eu não consigo. Não consegue é uma coisa, agora não quer é outra. Muitas pessoas congregam conosco online, Baruch Hashem, que o Senhor nos deu aí, esse meio de comunicação. Mas tem pessoa que não quer congregar, não é por causa disso não, meu irmão. Aí você tem que meditar. Você tem que meditar. Existe um texto que uma profecia, uma revelação, o Eterno deu para Yirmiyahu, capítulo 9 de Yirmiyahu, versículo 23 e 24, está escrito assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Aqui, irmãos, eu posso ser um cobiçador de sabedoria. Você sabia disso? Que eu posso ser aquela pessoa que fala, não, eu cobiço entender as coisas, eu quero saber, e eu começo a estudar, mas isso não quer dizer que eu quero me aproximar do Eterno. Não, eu só cobiço ser alguém sábio. Então eu não cobiço nem o forte em sua força, não, eu vou ser uma pessoa forte, eu vou ter isso e aquilo, não, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em entender, compreender. Na JB está entender-me, na NVI compreender-me e em conhecer-me. E eu acho interessante, vou continuar o texto para concluir o versículo 24, pois eu sou o Eterno, ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Olha, o Eterno se agrada de lealdade, o Eterno se agrada de justiça e de retidão. É dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Entenda agora que o Eterno ele falou numa ordem. Ele fala, primeiro vocês vão ter que me compreender, e depois vocês vão saber quem eu sou, vocês vão me conhecer. O que acontece com a gente é que quer pular os processos, né? A gente quer primeiro saber quem o Eterno é e depois compreendê-lo. E o Eterno não falou isso, ele falou, primeiro vocês vão ter que me compreender para depois vocês saberem quem eu sou. Porque quando você não compreende o Eterno e o modo dele agir, sinto muito, você não sabe quem ele é, você não vai saber quem ele é sem compreendê-lo. Você tem que buscar entender a vontade do Senhor. Ah, Caio, mas é tudo que eu consigo compreender? É tudo que eu consigo entender? Não de imediato. Mas existem princípios, bases do modo que o Eterno age. O Eterno não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio. Isso é uma das bases.
Não é porque as pessoas colocam o eterno como um Deus mau e falam isso com temor e reverência diante do Senhor, não é? Os pensamentos das pessoas, que ele é injusto, que as coisas poderiam ser diferentes. Primeiro você tem que compreender o eterno e por que o mundo está do jeito que está, que não era a vontade dele. E depois aí sim você vai saber quem ele é, porque tem pessoa que fala, eu sei quem o eterno é, mas tem uma série de coisas equivocadas sobre ele. Então o Eterno falou assim, se você quer se gloriar em algo, se glorie em me conhecer, em me compreender ou em me entender, não é? E em conhecer-me, ou seja, saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Isso e outra coisa, fala, mas poxa, alguém que sabe completamente? Não, é a vida toda. Mas existe um começo. Por isso a leitura das Escrituras, porque o Eterno se apresentou por meio da escrita, por meio da palavra dele que nos foi escrita, por meio das profecias, por meio da Torá, e que ele falou, se você quer ter algo para a sua vida, que você quer se gloriar, que você quer, fala, eu consegui, tenho conseguido é me conhecer, por meio da compreensão que você tem de mim. A cobiça, irmãos, é algo que pode nos destruir, mas que você, no nome de Yeshua HaMashiach, sujeite essa carne, sujeite esse velho homem ao Espírito. Aprenda a viver para o Espírito. Aprenda a usar essa força, esse motor que está dentro de você te acelerando para buscar o Senhor, para buscar a presença dEle. Aí nisso, meu irmão, você vai se aprofundar e você vai descobrir que tem tanto ainda para você saber. Tem tanto ainda para a gente conhecer do Senhor. Tem tanto ainda para nós compreendermos. E ele vai falar à medida que nós podemos suportar. Até nisso a gente é provado, a gente fala, não, vou aprender tudo de uma vez. E o Eterno fala, calma. Calma. Não é? A gente quer pegar e chega uma hora que nem absorve mais. Escuta não sei quantas ministrações e lê tanto. E o Eterno, calma, deixa, agora vai colocar em prática. Não é? Coloca um louvor. Não deixe que a tua cobiça te domine, em nome de Yeshua. Não deixe que a cobiça faça de você um escravo deste mundo. Que é o que o mundo quer fazer isso, é escravizar o tempo todo. O tempo todo. Se você tem recurso financeiro, não vai parar de tocar seu telefone para comprar alguma coisa. E o tempo todo as pessoas querem, e o mundo tenta nos escravizar. Não seja você isso. Não seja você. Ah, Caio, mas eu trabalho com vendas. Não estou falando disso, meu irmão. Estou falando de pessoas que são dominadas pelo consumismo. Dominadas. De pessoas que trocam fazer aquilo que o Eterno deseja para fazer aquilo que a carne delas cobiça. Não seja dominado pela tua carne. Não seja dominado pela tua cobiça. No nome de Yeshua. No nome de Yeshua. Tem pessoa que ora para ter alguém do Senhor na vida dela, e tem pessoa que cobiça alguém. E isso vai dominar essa pessoa. Não seja dominado. E se você viveu assim a sua vida, hoje, no nome de Yeshua, é o tempo de mudança. Para todos nós. Para todos nós. No nome de Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua.